caros irmãos, a paróquia de Santa Luzia de Pau-Brasil, durante o mês, desde o dia 26 de fevereiro até o dia 31 de março, sempre às 15 horas estaremos fazendo, celebrando, vivenciando a hora da misericórdia. Nós temos várias intenções, mas a intenção principal é pelo fim da pandemia que vem assolando, que vem entristecendo, adoecendo, que vem causando danos social, econômico, financeiro, espiritual em muitas famílias do nosso país e do mundo. E nós queremos pedir a Deus, neste momento de oração, que as nossas preces, que a nossa oração, que o nosso clamor chegue aos ouvidos do Pai e toque o coração do Deus Altíssimo e soberano, nos concedendo as bênçãos que tanto necessitamos. Hoje, aqui estamos no dízimo e queremos louvar e glorificar a Deus. E peço a todos aqueles irmãos e irmãs, todos aqueles que necessitam de oração, de cura, que acompanhem através das redes sociais, pelo Facebook da igreja. Vamos lá? Vou repousar as minhas mãos nas tuas mãos, Senhor, sem medo de cair. Vou confiar em ti, entrego o coração, doença e aflição. Estou, Senhor, em tuas mãos. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me com teu grande amor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me com teu grande amor. Nas tuas mãos, ó meu Senhor, me acalma o teu amor, da angústia e depressão, liberta o coração, entrego a minha vida e tudo que fazer. Eu sei que assim livre estarei. Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me com teu grande amor. Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me com teu grande amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, E a minha boca anunciará o vosso louvor. vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorrei-nos em temor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos, vamos colocar agora, e ainda está em tempo, você que nos assiste pelas redes sociais e sabe que Deus está conosco neste momento, nesta hora da misericórdia, pode enviar o seu pedido. Nós estamos agora, vamos fazer o nosso clamor, pedindo ao Senhor pela recuperação da saúde da nossa irmã Elza, que se encontra ainda hospitalizada, pela nossa irmã Aguinailda, que foi submetida a uma cirurgia e está em recuperação. Pedimos a Deus também por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão nas UTIs, por todas as famílias da nossa cidade, nossa região, do nosso estado, do país, do mundo, que com certeza sofrem muito. Também não vamos esquecer das pessoas que estão sofrendo com câncer, pessoas que tiveram AVCs, pessoas que estão sofrendo no hospital, às vezes por algum infarto, e tantas outras enfermidades. E que Deus tenha misericórdia, né? Esteja cuidando especialmente daqueles que estão em fase terminal, que o Senhor toque no coração e na vida, para que em Cristo tenha a alegria e a certeza da vida eterna. A nossa irmã Araci Reis pede pela recuperação da saúde de Antônio Ananias da Silva. Deus está no controle e nós cremos que pela oração e pelo poder de Deus, o nosso irmão Antônio Ananias será curado. A nossa irmã Dora pede pela recuperação da saúde, né, da nossa irmã, professora Italva, que em nossa comunidade teve sempre uma grande atuação como educadora, teve, não tem ainda, porque o educador ele nunca deixa de ser. Então que Jesus esteja no controle e por todos aqueles que nos acompanhando no seu coração e no silêncio, está colocando diante de Deus todas as suas intenções. E vamos fazer mais um cântico, né? Que nós estamos aqui na presença de Deus. Vamos fazer mais um cântico e depois nós vamos pedir ao nosso irmão Zé Roberto que conduza aqui um momento de clamor por todas as pessoas que se encontram enfermos e necessitam da cura. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E já vamos agora murmurando esse canto, pedindo ao Senhor que esteja tomando posse. E o nosso irmão José Roberto possa estar agora nos conduzindo, clamando a Deus por todas as intenções, clamando a Deus pelas curas, pela graça, clamando a Deus pelas nossas autoridades, que necessitam de atitudes e de ações que venham cuidar do povo do Brasil e do mundo. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu
essa melodia. Eu te convido também a clamar esse Espírito. Você que se encontra em casa, você que se encontra em seu lar, onde quer que você esteja nesse momento, você também clame a presença do Paráclito sobre a sua vida, do Espírito de Deus, para que Ele venha curar, para que Ele venha libertar tantos pedidos, quantos anseios você traz em seu coração. Se é a cura que você almeja, se é a cura que você quer, peça agora, na tua casa, faça da tua casa a igreja doméstica. E vai clamando ao Espírito de Deus. Fale para Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, da cura. Eu preciso, Jesus, da libertação. Eu preciso, Senhor, que o Senhor esteja neste momento a me amparar, a me libertar de todo tipo de enfermidade, seja ela de ordem física, psíquica e espiritual. Você, meu irmão, minha irmã, é convidado neste momento a erguer um clamor ao Senhor para que Ele venha te libertar, ou para que Ele venha libertar a pessoa que você está intercedendo neste momento. Peça ao Senhor. Não se canse de pedir, porque você irá receber tudo aquilo conforme a tua fé, conforme o que você está pedindo. Se você quer uma grande bênção, você tem que intensificar as suas orações, você tem que intensificar o seu clamor, você tem que ir diante do Senhor, se mostrar diante dele, clamar, se humilhar e pedir, para que o Senhor ele venha libertar, para que o Senhor ele venha curar, para que o Senhor ele venha fazer nova todas as coisas da tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus amigos, e naqueles, Jesus, que padecem, que passam por dificuldades, naqueles, como a irmã viu a palavra, que passam por dificuldades, estão em fase terminais de câncer, por aquelas pessoas que estão de Covid, por aquelas famílias que perderam pessoas da Covid-19, por aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de enterrar os seus entes queridos, por aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de se despedir, por aquelas pessoas que choram, por aquelas pessoas que padecem. Clame, meu irmão, minha irmã. Clame por ele, clame por ela. Sinta a presença do Espírito de Deus agora contigo, na tua casa. Sinta o seu coração pulsar mais forte. Sinta o seu coração queimar, porque o Espírito de Deus vem em forma de fogo. E vem, Espírito de Deus. Clame, peça para que o Espírito Santo de Deus ele venha renovar. Vem renovar. Precisamos de ti, Espírito. Vem, Espírito. Venha, não se canse de clamar ao Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que vem fazer nova todas as coisas. Vem, Espírito de Deus. Eu creio que diante desta pandemia, eu creio que diante de tanto sofrimento, de tantas misérias, eu creio que diante de tantas quedas, eu creio que diante de tantos obstáculos, eu creio que se nós estamos aqui e podemos falar com Deus e sentir a ação do Espírito Santo, é porque Deus é misericordioso. É porque Deus tem olhado para cada um de nós. É porque Deus tem olhado para você, que agora, sintonizado
não está aqui conosco, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco também está contigo, meu irmão. Eu creio que Deus tem uma grande bênção em nossas vidas. E eu creio que o agir de Deus que faz em nossa cidade, em nossa comunidade, eu creio que a graça, as mãos de Deus estão estendidas sobre a nossa cidade. Eu creio que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, ainda que com seus gemidos que são inefáveis, mas Ele tem acolhido as nossas preces. Ele tem nos representado a Deus. E eu creio que pela infinita misericórdia não tardará e Deus dará ordens a este vírus. E em nome de Jesus, ele será exterminado, ele será banido, ele será eliminado do nosso meio. Porque o Deus que cremos, o Deus que amamos, o Deus que cuida de cada um de nós, ele se faz presente e nunca nos abandonará. O Deus que é fiel, o Deus que é verdadeiro, ele já acolhe as nossas orações. Ele já se levanta e em prontidão, com certeza, Deus está nos defendendo. Mas é preciso que o homem, que a mulher, creia, respeite, acolha, determine na sua vida viver a palavra do Senhor. E meditando na palavra de Deus, alcance a misericórdia para que a gente possa se livrar definitivamente de todos os males que tem abatido não só o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E eu peço a você agora, irmã, irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, de posse de sua Bíblia, vamos orar, vamos, através do Salmo 50, clamando a misericórdia de Deus, para que a gente possa, ao concluir esta oração, termos a certeza de que muitas bênçãos do céu já estará sobre nossas famílias, sobre muitas casas. E eu sei de muitos irmãos e irmãs que às vezes nos encontram e pedem oração. E eu tenho alguns filhos e algumas filhas de oração e eu quero agora apresentar a Deus, pedindo ao Senhor que nos visite, especialmente livrando de tudo que não agrada ao coração de Deus. Apresento diante de Deus também todos aqueles que são meus afilhados, afilhadas, pelos quais tenho orado e pedido ao Senhor as bênçãos de libertação. E o Salmo 50, Salmo da Misericórdia, vai nos dizer: quando o profeta Natan foi encontrá-lo após o pecado de Betsabé. E aí o salmista Davi, conosco, ora neste momento assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infunde-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Asperge-me com um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados, desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus,
Ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios e rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitarias. Meu sacrifício ao Senhor é o espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Amém, amém, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Deus Altíssimo, que apesar de todos os nossos pecados, pois temos sido constantemente teimosos, desobedientes, às vezes, mesmo sabendo que estamos errando, a gente persiste no erro, persiste no caminho que sabe que não agrada a Deus, mas o Pai é infinitamente bom, é misericordioso, acolhe o nosso clamor, as nossas preces e nos reveste da sua bondade e da sua misericórdia. Por isso, não percamos a fé. Não deixemos que a nossa fé seja abalada. Não deixemos que diante de tanta dor, de tanto sofrimento, a gente venha justamente se afastar daquele que mais nos ama, que nos acolhe. E especialmente aquele que pode dar uma ordem e fazer com que tudo se transforme, tudo se torne novo. E o Deus que nós cremos e amamos nos coloca neste momento a clamar a misericórdia de Deus, confiando no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. As nossas irmãs, né, Dora Alice e a nossa irmã Lucinha, que também são da pastoral do dízimo, agora estarão conduzindo o texto da misericórdia. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e olhai na vida julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua
dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho Jesus, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. pela tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tem misericórdia de nós do mundo inteiro. eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. eterno Pai, Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. pela tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo pela inteiro. tua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós do mundo inteiro. eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela
morte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água jorrados do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos verificar que a misericórdia de Deus é para o mundo inteiro. Que bom que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que no mundo inteiro, em várias igrejas, vários grupos, em várias situações, neste momento, nesta hora da misericórdia, está clamando de Deus o perdão. E quando nós queremos alcançar o coração de Deus, quando queremos tocar o coração de Deus, precisamos clamar sua misericórdia, nos confessar pecadores, nos humilhar diante de Deus e professar que Deus é o Senhor de tudo e de todos. E que só nele podemos nutrir a esperança de alcançarmos a cura e a libertação. E nós precisamos reconhecer-nos pecadores. Precisamos estar cada dia se reconhecendo-se pecadores. Porque às vezes a gente acredita que porque a gente vai para a igreja, porque a gente reza o texto, porque a gente vai à missa, porque a gente recebe a comunhão, nós não cometemos pecado. Só em dizer que não é pecador, já estamos cometendo pecado. Porque nós sabemos que Cristo, quando veio e habitou entre nós, a única coisa que Cristo não fez foi cometer um pecado. No mais, ele se colocou em igual situação a cada um de nós, mas nos aconselhou que nos arrependêssemos do pecado, buscasse a santidade, a pureza para alcançar a glória de Deus. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe que está uma grande divisão. Por um lado, a gente vê as comunidades se reunindo mais, o povo de Deus prostrado, orando, jejuando, clamando, buscando do Pai a misericórdia para a libertação. Mas não podemos fechar os olhos e não perceber o tanto de pessoas que estão se aglomerando pelas grandes festas, pelas grandes farras, pelas beberices, pela falta de amor. E quando a gente percebe isso, mais uma vez, a gente entende que enquanto não nos curvarmos diante de Deus, nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, enquanto não nos colocarmos, quando não nos humilharmos diante de Deus e clamar do Pai a misericórdia, a gente ainda vai ter que conviver com muitas pandemias, com muitos acidentes naturais, com enchentes onde era tudo seco, com tremores de terra, tudo isso porque o homem, nós seres humanos, não estamos obedecendo nem deixando que a graça de Deus se manifeste em nossa vida. E aí, a gente pode até pedir ao Senhor que Ele nos lave, que Ele nos deixe branco, nos deixe puro, mas se não formos obedientes, a misericórdia de Deus não pode ser eficaz numa pessoa que não se abre para que a graça de Deus se manifeste. Então precisamos aí, através do Salmo 50, precisamos clamar a Deus, misericórdia, Senhor, mas também se abrir para que a misericórdia de Deus possa atuar em nossa vida. Deus tem desviado os olhos dos nossos pecados. Porque se Deus não fosse tão misericordioso e não desviasse os olhos dos nossos pecados, poucas pessoas estariam podendo estar adorando ao Senhor. Então a gente precisa buscar e pedir a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração que tenha vontade de fazer a coisa certa, um coração que não queira se desviar da graça de Deus. E aí a gente percebe que a desobediência tem sido tão terrível
que a gente sabe, a maioria dos infectologistas estão dizendo que use a máscara. O uso da máscara impede 95% de chances de que você não contraia o vírus se você usar a máscara. E aí tem pessoas que desafiam os estudiosos, desafiam aqueles que fazem várias experiências e dizem: máscara só vai deformar o seu rosto. Ninguém vai poder enxergar se você está sorrindo, ou se você está triste ou está alegre, o pessoal vai ver seus olhos. E eu digo a todos: use a máscara. Se Deus instruiu os homens e deu sabedoria para que eles pudessem estudar e aconselhar para que nós não tenhamos essa enfermidade, usa a máscara, seja obediente. Porque médicos e cientistas, eles não é de um dia para o outro, ninguém bate o dedo e diz: eu sou cientista, eu sou médico, não. São muitos anos de estudos. E assim como Deus determina e permite os governantes, Deus também permite aqueles que são estudiosos para aconselhar o povo a evitar. É fácil, gente. As pessoas acham caro comprar um vidro de álcool. Mas o álcool vai nos livrar do vírus. Então possamos utilizar o álcool, lavar as mãos toda hora que é possível, desinfectar a sua casa, o local onde você trabalha. Você chegou, pega o álcool. Se mas está caro, pega um pouco de cloro, um pouco de detergente, um pano úmido, passa na cadeira onde você vai sentar, na mesa, no seu escritório, na tecla do seu computador. Vai fazendo a higienização, porque esse vírus, ele gosta de lugares onde está um pouco de sujo. E se a gente limpa, se a gente deixa tudo em ordem, ele vai ter retirada. Né? Não pega um copo, a pessoa tomou água em um copo, não use o mesmo copo, isso é higiene. E são essas coisas tão simples. Aí há poucos dias, a gente recebe, eu acho que vocês até já viram lá no WhatsApp também, numa forma de brincadeira, mas alguém dizendo assim: olha, esse vírus, se ele é exterminado com água e sabão, então vamos ensaboar o mundo. Então bora começar ensaboando nós mesmos, né? O que custa a gente manter um pouco mais de higiene? Se a gente gosta de tudo limpinho, tudo organizado, vamos ser mais exigentes, mais limpos, mais higiênicos e vamos ter mais saúde. E com saúde nós temos mais dignidade, nós temos mais vigor, temos ânimo, coragem e vamos continuar vencendo, porque com este vírus tem muitas batalhas para ser vencidas. A gente já sabe. Este vírus está trazendo mais fome para o mundo, está trazendo desemprego para o mundo, está trazendo redução de salário para o mundo, está trazendo famílias que estão perdendo o chefe e está deixando viúvas desamparadas, assim como também está perdendo mães de famílias que está deixando filhos órfãos. Então esse vírus não tem só uma linha de combate, não. Esse vírus está nos deixando dependente da graça de Deus para vencermos muitas batalhas. Então que esta hora da misericórdia chegue aos lares e chegue apresentando aos lares que a forma e a arma eficaz que nós temos para combater é a palavra de Deus, um coração arrependido que busca a pureza e a santidade. E assim nós alcançaremos todas as vitórias que são necessárias para que tenhamos vida e vida em abundância. Então vamos, eu já agradeço, eu agradeço primeiro aos organizadores, quero agradecer aqui a PASCOM, no nosso amigo Tiago, aqui nosso irmãozinho, que tem sido forte, que a gente está acompanhando aí nos trabalhos, ele mais dois, eu esqueci o nome. Lara e Felipe.
Isso, Felipe também, né? Lara. Lara. Graças a Deus. Né? E a gente sabe que vocês, através do carinho, da disponibilidade, têm levado esse momento de oração a todos os lares, né, de nossa cidade e de outros lugares. Né? O nosso irmão aqui dedilhando para a glória do Senhor. Né? Isso é muito bom, quando Deus dá um dom e a pessoa usa esse dom para a glória de Deus. Isso é muito importante. E aos organizadores, né, que dessa forma chamou a pastora Luísa para a responsabilidade. Nos colocou aqui diante de Deus, né? Disse, olha, está na hora, apesar da dor, do sofrimento, mas eu quero vocês, né, não reunidas, não próximas, mas unidas em oração. Né? E vamos já então, nessa forma de agradecimento, agradecer a você que aí da sua casa, né, esteve conosco neste momento, e nós pedimos, continue orando, continue, porque olha, irmãos e irmãs, nesse momento que nós estamos aqui em oração, Deus já libertou muitas pessoas de serem curadas, tá? De serem encaminhadas para o hospital. O Senhor já repreendeu muitas pessoas que hoje não teriam uma noite de sono tranquilo, mas o Senhor já está realizando a cura, a libertação. E eu tenho certeza que se nós continuarmos orando, não tardará a manifestação da graça de Deus para exterminar, eliminar esse vírus, né, e todas as arestas que ele vem deixando de batalha, nós haveremos de vencer. Né, que Deus esteja conosco, nos proteja, nos livre de todo mal. E vamos então à nossa oração final. É isso mesmo, né? Quer fazer a oração ou não? Vamos clamar a nossa padroeira que interceda ao Pai soberano por toda a nossa comunidade. Ó Santa Luzia, que preferiste que vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de renegar sua fé e compuscar vossa alma, Deus, com um milagre, vos devolveu 2 olhos perfeitos para recompensar a vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das florestas e o sorriso das crianças. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual eu possa compreender seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá, onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai a minha fé. Amém. Vamos agora, encerramos então, né, José, aqui, agradecendo também ao nosso padre, né, Padre Fernando, que Deus abençoe ele na caminhada, por onde quer que ele esteja, e estará aqui conosco, né, que Deus esteja envolvendo ele sob a sua proteção, e o Espírito Santo lhe dê sabedoria para conduzir este rebanho ao qual Deus o confiou neste momento. Caríssimos irmãos, Deus esteja conosco, esteja na sua casa, esteja em nossa cidade, esteja em nosso estado, em nosso país, e nos dê sabedoria e firmeza na fé para cantar a glória do Senhor. E em nome de Jesus peçamos ao Senhor que esse vírus não chegue em nossos lares. Estivemos aqui e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E fiquemos agora com a melodia aqui do nosso irmão. Thank you.
Então, é só para concluir, Tazes, Clara, Felipe e nosso amigo Tiago. Essa é a equipe Pascom. Deus abençoe. Continuem na luta. Não desistam, que nós precisamos de vocês, né? Um abraço, um beijo à equipe Pascom. Deus o proteja.